Olá, meu nome é Isabela e esse vídeo faz parte da etapa de audiência pública do Plano de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Estado da Paraíba. Esse vídeo, terceiro de uma série de 7 vídeos, apresentará o diagnóstico socioambiental e técnico para o eixo de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas para a microrregião do Alto Piranhas. Para contextualizar o eixo da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, é importante destacar que a Política Nacional de Saneamento Básico define que este eixo abrange atividades, infraestrutura e instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Fica evidente que a lei direciona essa componente do saneamento para as áreas urbanas, não considerando as áreas rurais. No entanto, em consonância com os princípios da universalização e da integralidade previstos na própria lei, e segundo a abordagem do Programa Nacional de Saneamento Rural, o PNSR, no presente plano também é abordado o manejo das águas pluviais nas áreas rurais. Para o eixo da drenagem, a definição de um conceito de atendimento adequado é complexa e difere dos demais componentes do saneamento. Além disso, não existem diretrizes legais ou normativas que estabeleçam esse conceito. Não é possível avaliar o déficit a partir da cobertura dos serviços por domicílio, porque a infraestrutura de drenagem se encontra dispersa na malha urbana e depende de múltiplas características, como uso e ocupação do solo, relevo e pluviometria. Dessa forma, a existência de infraestrutura em uma área pode não ser suficiente para assegurar que essa esteja protegida dos desastres hidrológicos, isto é, alagamentos, enxurradas e inundações. Importante esclarecer que inundação se refere à submersão de áreas fora dos limites normais de um rio. Já os alagamentos correspondem à extrapolação da capacidade dos sistemas de drenagem, e as enxurradas constituem o escoamento superficial concentrado com alta velocidade. A partir dessas considerações, com base nas diretrizes definidas no Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAB e no PNSR, a caracterização do déficit em drenagem considerou 3 dimensões: a situação do domicílio, a condição da área de ocupação e a existência de soluções de manejo de águas pluviais. O atendimento adequado para as áreas urbanas equivale à parcela de domicílios localizados em áreas não sujeitas a riscos de desastres hidrológicos e pela parcela de domicílios localizados em áreas de risco, mas que possuem soluções efetivas para a redução máxima dos riscos. No meio rural, estão atendidos adequadamente os domicílios localizados em áreas aglomeradas que possuem soluções efetivas para o controle do escoamento superficial. O atendimento precário para as áreas urbanas equivale à parcela de domicílios inseridos em áreas sujeitas a desastres hidrológicos e que possuem soluções insuficientes para a redução de risco. Nas áreas rurais, é constituído pela parcela de domicílios inseridos em áreas aglomeradas e que possuem soluções insuficientes para o controle do escoamento superficial. A parcela de domicílios sem atendimento nas áreas urbanas se constitui da parcela de domicílios inseridos em áreas sujeitas a desastres hidrológicos e com ausência de soluções de redução de risco. Enquanto nas áreas rurais, a ausência de soluções para o controle do escoamento superficial em áreas com aglomeração de domicílios constitui a parcela sem atendimento. Por fim, entende-se que os domicílios rurais inseridos em áreas sem aglomeração de domicílios não demandam soluções para o controle do escoamento superficial. Falando um pouco dos aspectos institucionais, conforme previsto na Lei Complementar nº 168 de 2021, a titularidade dos serviços é da respectiva microrregião. A prestação dos serviços fica a cargo das prefeituras, caracterizando a natureza jurídica do tipo administração pública direta, não sendo identificadas iniciativas de prestação indireta para essa componente do saneamento. Dentro das prefeituras, é imprescindível que esteja bem determinada a secretaria ou departamento responsável pela prestação. A partir das bases de dados disponíveis, apenas foi possível identificar os setores responsáveis em cerca de 89% dos municípios. Dentre os setores identificados, a maioria está vinculado à infraestrutura, enquanto um número menor se relaciona ao meio ambiente. Em seguida, buscou-se entender se nas prefeituras existem pessoas alocadas especificamente para os serviços de drenagem. 65,8% dos municípios declararam não possuir funcionários dedicados a esses serviços, e para 2,6% não existem dados. Apenas 31,6% dos municípios informaram haver uma ou mais pessoas alocadas. Essa situação reforça a necessidade de institucionalização e definição clara da responsabilidade desses serviços, de forma a fortalecer o comprometimento dos envolvidos. Quanto à regulação, algumas declarações do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, o SINISA, indicam que os serviços de drenagem são regulados através da Agência de Regulação do Estado da Paraíba,
No entanto, não foram identificadas iniciativas concretas de regulação ou fiscalização. A norma de referência número 12 de 2025 é a primeira norma relacionada à drenagem urbana, elaborada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Essa norma dispõe sobre a estruturação dos serviços de drenagem e, em seu artigo 30, determina critérios para a definição dos municípios prioritários para a observância da norma. Considerando os critérios previstos, 12 municípios da microrregião foram classificados como prioritários. A mesma norma determina que é imprescindível a articulação da drenagem com os demais eixos do saneamento, assim como com aspectos de planejamento urbano, recursos hídricos e gestão de risco. Visando essa articulação, buscou-se entender as instituições que podem ser relevantes devido à sua interface de atribuições com o manejo das águas pluviais. No que se refere à interface com o abastecimento de água, os benefícios incluem melhorias na qualidade e quantidade dos mananciais. Além disso, a adoção de soluções que possibilitam o aproveitamento das águas de chuva torna-se estratégica, especialmente em regiões sujeitas à escassez hídrica. No eixo de esgotamento sanitário, a interface se dá principalmente pela problemática da veiculação conjunta do esgoto sanitário e das águas pluviais, em sistemas que, na maioria das vezes, não foram dimensionados para esse fim. A existência de ligações cruzadas, caracterizada pelo aporte de esgoto na rede de drenagem ou águas pluviais na rede de esgoto, resultam em impactos significativos na qualidade das águas superficiais ou na operação de sistemas de esgotamento sanitário. Em relação à gestão de resíduos sólidos, evidencia-se a necessidade de minimizar a presença de resíduos nas estruturas de microdrenagem, o que compromete a capacidade hidráulica do sistema, elevando riscos de alagamento. Ainda, a presença de resíduos nas vias públicas pode resultar no seu carreamento pelo escoamento superficial, atingindo cursos d'água e comprometendo a qualidade da água. Além dos outros eixos do saneamento, já foi dito que a drenagem está intimamente relacionada ao planejamento urbano. A ocupação desordenada de áreas de risco, como encostas e fundos de vale, exige soluções complexas para atenuar os riscos de desastres hidrológicos. Além disso, a drenagem está conectada a outras estruturas urbanas, como ruas, calçadas, praças e parques. E algumas estruturas de drenagem, como reservatórios de amortecimento e parques lineares, podem assumir funções de espaços públicos para lazer e práticas esportivas. Nesse sentido, em âmbito estadual, podem ser relevantes a Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado e a Companhia Estadual de Habitação Popular, integrantes da Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos. Em âmbito municipal, torna-se relevante a articulação com outros setores de obras, infraestruturas e transporte, integrantes da própria Prefeitura. Por outro lado, sabe-se que o controle do escoamento superficial ultrapassa os limites territoriais do município, podendo impactar áreas ajusantes de uma mesma bacia hidrográfica. Dessa maneira, as instituições que compõem o Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, tais como os Comitês de Bacia Hidrográfica e a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado, a AESA, podem ser importantes aliados para a definição de estratégias. Por fim, sabe-se que a prestação dos serviços de drenagem está intimamente relacionada aos desastres hidrológicos. Nesse sentido, torna-se relevante a articulação com o Serviço Geológico Brasileiro e as instituições integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil para o estabelecimento de estratégias que objetivem evitar a ocorrência e os impactos desses eventos. Ainda referente aos aspectos institucionais, a legislação municipal é importante para a oferta dos serviços públicos de drenagem urbana, especialmente pelas previsões relacionadas ao ordenamento territorial, parcelamento do solo, incentivo a práticas sustentáveis de drenagem e obrigatoriedade de implementação de sistemas de drenagem em novos loteamentos. Nesse contexto, foram identificados alguns instrumentos legais nos municípios da microrregião e sua abordagem em relação à drenagem. O conteúdo desses instrumentos varia entre os municípios, o que torna difícil determinar qual deles atenderia adequadamente às necessidades previamente identificadas. No entanto, cabe destacar, por exemplo, que, dentre outras diretrizes, os planos diretores municipais, em geral, tratam do ordenamento territorial e do parcelamento do solo. A existência desse instrumento foi identificada para 52,6% dos municípios, mas os dados apontam que apenas 44,7% contemplam aspectos relacionados à drenagem. Observa-se ainda que a legislação sobre perímetro urbano e Código de Obras apresentam as maiores discrepâncias entre a quantidade de municípios que possuem esse instrumento e quais desses abordam a componente da drenagem. Os planos diretores de drenagem urbana e os planos municipais de saneamento básico norteiam mais diretamente as atividades do eixo de drenagem. No entanto, outros instrumentos de planejamento, tais como o próprio Plano Diretor Municipal já mencionado e os planos de recursos hídricos e de gestão de riscos, constituem interface relevante com o tema, devendo ser considerados no planejamento. Apenas 26,3% dos municípios da microrregião possuem plano municipal de saneamento básico que contemplam o eixo de drenagem,
enquanto nenhum possui plano diretor específico para o eixo. Além disso, 18,4% dos municípios possuem planos de redução de risco ou planos de contingência. Quanto aos planos de recursos hídricos, além do plano estadual, a bacia hidrográfica dos rios Piancó, Piranhas, Açu possui plano diretor de recursos hídricos. Passando agora para a análise dos aspectos físicos, é importante contextualizar que a interação entre impermeabilização do solo e as precipitações extremas caracteriza um cenário de elevada demanda pelos serviços de drenagem. Sabe-se ainda que as mudanças climáticas estão afetando os extremos climáticos, elevando duração, frequência e magnitude das chuvas intensas, causando impactos adversos à natureza e às pessoas. Nesse entendimento, buscou-se entender a dinâmica da expansão urbana na microrregião do Alto Piranhas, bem como a compreensão da distribuição das precipitações extremas. No mapa à direita, fica evidente a distribuição espacial da expansão urbana entre os anos de 1985 e 2023, sendo possível observar que a expansão se mostrou dispersa, com formação de novos núcleos urbanos e crescimento dos existentes. No mapa à esquerda está apresentado o percentil 99 de chuva diária, que representa o limiar de chuva em milímetros que define eventos intensos de chuva para cada município. Observa-se que os maiores volumes de chuva intensa diária se apresentam em municípios que também apresentam altas taxas de urbanização e, portanto, merecem atenção quanto à demanda por soluções de manejo de águas pluviais. O conhecimento do sistema de drenagem existente e de sua capacidade projetada é imprescindível para a avaliação do desempenho e para a compreensão da necessidade de ampliação ou adequação, conforme a intensificação da urbanização ou crescimento populacional. No entanto, apenas 3 municípios declararam possuir cadastro técnico das estruturas de drenagem, o que representa cerca de 8% da microrregião. A ausência de cadastro demonstra a deficiência na gestão e se configura como uma carência institucional. A microdrenagem tem como objetivo gerenciar as águas pluviais incidentes em ruas, praças ou residências, seja por meio da infiltração no solo ou da condução para tubulações subterrâneas e canais superficiais até uma galeria ou curso d'água receptor, seja ele natural ou canalizado. Esse sistema pode ser separador, com veiculação exclusiva de águas pluviais, unitário, com veiculação conjunta de águas pluviais e esgoto sanitário, ou combinado, quando parte do sistema é separador e parte é unitário. Na microrregião do Alto Piranhas, 9 dos municípios possuem sistema combinado, 6 adotam um sistema separador e 3 utilizam um sistema unitário. Observa-se ainda que 19 dos municípios declararam não possuir sistema de drenagem, enquanto para um não existem dados. Quanto aos municípios que declararam possuir sistema separador absoluto, é importante destacar que esses não necessariamente estão livres de ligações clandestinas, que introduzem esgotos na rede pluvial e vice-versa. Além da tipologia das redes, é importante compreender a cobertura dos sistemas de drenagem urbana. Embora a maioria dos municípios da microrregião não possua cadastros técnicos, o que dificulta a análise precisa da cobertura, o SNIS e o CINISA fornecem dados sobre esse tema, os quais devem ser analisados com cautela, pois geralmente apresentam-se com inconsistências. Avaliando as taxas de cobertura de vias com redes ou canais pluviais subterrâneos, observa-se que cerca de 26% dos municípios declararam não possuir redes ou canais pluviais subterrâneos nas vias urbanas, e metade declarou taxa de cobertura inferior a 50%. Outra informação auxiliar para traçar um panorama da situação da infraestrutura de drenagem é a existência de captações de águas pluviais nas áreas urbanas. Apesar de não existir um valor de referência, sabe-se que o sistema deve possuir uma densidade de captações adequada ao fluxo de escoamento, de forma a garantir a sua eficiência. Com base nesse indicador, cerca de 32% dos municípios declararam valores nulos e mais da metade possuem 10 bocas coletoras por quilômetro quadrado. A macrodrenagem é definida pelos rios e riachos existentes na bacia hidrográfica. É composta pelas grandes galerias, canais naturais ou artificiais e estruturas que coletam as águas da microdrenagem. As soluções técnicas empregadas têm comumente o objetivo de evitar a ocorrência de inundações. As barragens de regularização de vazão são intervenções que promovem a atenuação de cheias, dentre outras possíveis funções. Ao todo, foram identificadas 23 estruturas na microrregião, sendo que uma dessas tem como função principal o abastecimento de água, mas opera com regularização de vazão. Além das barragens, analisou-se a existência de outras intervenções em cursos d'água urbanos, como canalizações, diques e retificações. Importante mencionar que, embora favoreçam um afastamento rápido das águas nos núcleos habitados, esses tipos de intervenções também afetam a dinâmica do escoamento, podendo transferir problemas para a jusante. Identificou-se a existência de cursos d'água na área urbana de 26 municípios, sendo que apenas um declarou possuir algum tipo de intervenção. As técnicas sustentáveis ou compensatórias baseiam-se na retenção e na infiltração das águas precipitadas,
visando um rearranjo temporal das vazões e a diminuição do volume escoado, reduzindo a probabilidade de inundações e promovendo ganhos na qualidade da água. Na microrregião, 10 municípios declararam que possuem uma ou mais soluções sustentáveis, sendo que a maior parte deles declararam possuir pavimentos permeáveis. Os canteiros verdes e valas de infiltração foram identificadas em cerca de 16% dos municípios, enquanto os reservatórios foram citados por 2,6%. Outras técnicas foram identificadas em 5,3%, sendo renaturalização ou restauração de cursos d'água, além de canteiros em vias públicas. O adequado funcionamento da infraestrutura de drenagem está relacionado às atividades de manutenção e conservação dos dispositivos instalados, como as operações de limpeza e desobstrução, além do reparo das unidades. Para a microrregião, 18 municípios informaram ter realizado algum tipo de manutenção nos sistemas de drenagem ou cursos d'água. Entre as ações destacam-se em maiores proporções a atividade de manutenção ou recuperação de sarjetas, seguida da limpeza de bocas coletoras e poços de visita e limpeza e desobstrução de redes e canais fechados. O uso e ocupação desordenados do solo, bem como sua impermeabilização, acarreta a degradação progressiva do meio ambiente. Nesse contexto, os serviços de drenagem tornam-se imprescindíveis para o manejo adequado das águas provenientes das chuvas, de forma a evitar impactos ambientais específicos, tais como poluição difusa, erosão e assoreamento. Uma vez que as águas pluviais são coletadas, transportadas e destinadas aos cursos d'água pelo sistema de drenagem, deve-se estar atento à qualidade dessas águas, pois a presença de poluentes e sedimentos carreados podem resultar na deterioração da qualidade dos cursos d'água receptores. Além disso, é importante que esse manejo de água seja feito de forma a evitar a formação de caminhos preferenciais em solo exposto, porque a energia do escoamento superficial pode desprender as partículas de solo, dando início a processos erosivos, que com o tempo ocasionam assoreamento de cursos d'água e canais. Então, considerando tudo que foi apresentado até aqui e também as definições de atendimento adequado que vimos no começo do vídeo, agora apresentamos um indicador que representa a parcela de domicílios urbanos sujeitos ao risco de inundação, ou seja, o déficit relacionado aos serviços de drenagem urbana. Com base no mapa, 25 municípios declararam valores iguais a zero e 3 municípios não informaram esse dado no SNIS ou Sinisa nos últimos 5 anos. Apenas 10 municípios declararam valores que variam de 0,78% a 13,9%. É importante lembrar que essas informações são autodeclaradas, então podem ter inconsistências, especialmente nos casos em que o município não tem um mapeamento de risco que permita realmente mensurar a exposição dos domicílios ao risco de inundação. A gente sabe que os impactos causados por desastres hidrológicos, especialmente as inundações, podem ser reduzidos quando são adotadas ações de gestão de risco, que podem ser estruturais ou estruturantes. Um exemplo de ação estruturante é o monitoramento hidrológico e o sistema de alerta. Em relação ao monitoramento hidrológico, apenas para um município não foram identificadas estações operantes. Quanto ao sistema de alerta, essa ação estruturante não foi identificada na microrregião. Por fim, quanto aos aspectos econômico-financeiros, o principal ponto a ser destacado é a ausência de cobrança, o que impacta a sustentabilidade econômico-financeira. A prática da cobrança não é comum a esse eixo, uma vez que a definição de um modelo tarifário é desafiadora. Os serviços de drenagem são complexos e demandam um grande contingente de recursos, seja para elaboração de cadastros técnicos, mapeamento de risco, estudos hidrológicos, elaboração e execução de projetos técnicos e construção, operação e manutenção das estruturas. Cientes da fragilidade de dados dos montantes declarados para receita, despesa e investimentos relativos a esse eixo do saneamento, buscou-se evidenciar os municípios para os quais foram declarados valores nulos para esses indicadores, sendo esse um indício de desestruturação dos serviços e ausência de ações. Dentre os 38 municípios da microrregião, em 44,7% desses, foi identificada a situação de ausência de receitas, despesas e investimentos, o que indica, portanto, uma ausência da atuação do prestador, retrato da fragilidade institucional e da insuficiência orçamentária, que disputa espaço entre outras prioridades. Ainda para 5,2% não existem dados. Este foi o diagnóstico socioambiental e técnico da prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas na microrregião do Alto Piranhas. Os dados aqui apresentados e outros documentos estão disponíveis no site da Secretaria da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos. Você também pode contribuir com a elaboração do plano através dos nossos canais de comunicação. Sua participação nessa audiência é de extrema importância. Obrigada por sua atenção.